Estou aqui com o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, e eu quero ler uma citação desse livro para vocês. Primeiro de tudo, é preciso colocar aqui que esse livro é um livro incrível, que quando eu comecei a ler eu não dava nada para ele. Tem capa de aqueles best-seller mais pastelão, né? Mas ele não é não, ele é um livro até que denso, até que bem colocado. Ele tem algumas coisas que, se você lê com profundidade, se você lê com tempo, ele te faz parar para pensar realmente na sua vida e colocar 12 regras de fato para você mudar na sua vida a partir de agora. Mas uma citação me pegou bastante, e é essa citação que eu tenho aqui escrito e grifado para vocês. Ela é sobre a razão que tantas vezes acomete a gente por inteiro. Vamos lá. A razão é uma coisa viva, ela vive em todos nós. É mais velha do que qualquer um de nós. É melhor compreendida como uma personalidade e não como uma faculdade. Ela tem seus objetivos, tentações e fraquezas. Ela voa alto e pode ver muito mais longe do que qualquer outro espírito. Porém, a razão se apaixona por si mesma. E o que é pior, ela se apaixona pelas próprias criações. Ela as eleva e as louva como absolutas. A razão, que tem toda a razão de ser uma palavra bonita, uma palavra imponente, a razão, com toda a sua imponência, leva, como diz aqui o último parágrafo, a se apaixonar pelas nossas próprias criações. Você aí do outro lado, empresário, quantas vezes você não se apaixonou por suas criações? Quantas vezes você não se viu apaixonado perdidamente pela sua empresa, pelo seu bebezinho que você criou desde criancinha? Quando não tinha ninguém lá para acender a luz, você estava lá para acender a luz. No primeiro mês que você não sabia como você ia fechar a conta, muito pelo contrário, você fechou ali milhares de reais no negativo, você estava lá. E só você entende. Mas é esse só você entende que é perigoso. A razão de você ser o primordial e o princípio de toda a empresa, às vezes é o que é o que faz você se perder no caminho. Às vezes é o que você coloca na frente de qualquer situação. A razão, ela se apaixona por ela mesma. Ninguém entende dessa empresa como eu entendo. Ninguém entende dessa empresa como eu entendo. Pode até ser, mas quando você diz isso, ou quando você dispara citações próximos disso, você está fechando portas que poderiam ser importantes deixar abertas ou serem abertas. A razão, ela se apaixona por ela mesma. Eu até anotei aqui, a razão aflora o ego, que por si só cega e nos faz perder parte da própria razão. A razão própria nos faz, de certa maneira, perder parte da própria razão, por intermédio do ego. Nos faz perder a sensibilidade. A razão em demasia nos faz perder aquela sensibilidade que você precisa ter para o negócio. A razão em demasia, ela entorpece. Você, cheio de si e achando que sabe de tudo e de todos, você se perde no caminho. Quantas histórias de quantos empresários que não se perderam no meio do caminho? Quantas histórias de quantos empresários
que, por um motivo ou por outro, geralmente atribuídos à arrogância, de achar que ele se basta, fecharam a própria empresa. Colocaram todo o capital e mais um pouco no buraco, por conta da razão. A razão, essa palavra tão bonita que leva a gente para frente, se usada com parcimônia, se usada com sabedoria, a razão, numa dose benéfica, nos faz alcançar o topo, e nos faz alcançar o topo mesmo. Mas, como a diferença do remédio e do veneno é a dose, uma razão extremamente aflorada, ela nos faz nos perder no meio do caminho. Empresários, geralmente, por terem esse senso de eu criei desde o zero isso daqui, essa empresa, vocês estão aqui por minha conta, por minha razão. Se eu não tivesse tido essa ideia, eles acabam fechando quantas portas, quantas boas intenções, quantos colaboradores bons ficaram para o meio do caminho porque simplesmente a razão decidiu falar mais alto. No final das contas, os empresários e todas as pessoas, tá? Elas pensam que elas pensam nas situações. Elas pensam que elas não deixam aflorar esse lado egoísta e arrogante. Mas pensar que você pensa é fácil. Para você pensar de verdade de uma maneira crítica, primeiro você tem que ter dois lados sempre se confrontando. Será que eu estou fazendo de uma maneira correta? Será que eu consigo fazer tal situação? Se eu fizer, quais as possibilidades? Tem gente, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê aí que não consegue pensar com um lado contrário. Quem dirá olhar para si mesmo e pensar em dualidade de si mesmo? Muitas pessoas pensam que pensam, mas na verdade elas só estão pegando a primeira escolha que vem no pensamento, agarrando e colocando em prática. Esses geralmente são servos da razão. Esses geralmente são cheios de si. Esses geralmente não conseguem ouvir uma opinião contrária. E é essa totalidade dessa razão em demasia que faz a pessoa se embebecer por aquela situação. Empresário é muito cheio de si. Se empresário soubesse dividir um pouco essa razão com outros colaboradores ou com outras pessoas, quantos milhares de empresários não seriam o dobro, o triplo, o quádruplo mais bem-sucedidos? Quantos empresários não estariam em outro patamar se não pensassem que eles pensam por si só e tivessem um cérebro pensando do lado deles? O que Napoleão Hill lá atrás chamou de mastermind, são várias mentes pensando em prol de uma situação. Quantos empresários não sucumbiram a esse tipo de situação? Quantos não ficaram pelo meio do caminho? E aí, vamos colocar no papel o que é. Você é um empresário, pegou ali, e eu estou chutando muito baixo para fazer sentido para a maioria das pessoas. Você pegou as economias de uma vida, de 20, 30 anos de trabalho, R$200 mil, financiou mais uma parte, sei lá que rolo que você conseguiu fazer, foi lá, abriu sua empresa e por pensar que você pensa, você perdeu tudo. Ou você está em vias de perder tudo. Por essa visão fechada de mundo, em que você se basta e você é autossuficiente, em que você é a razão, você
talvez perca tudo. A razão, em demasia, ela se envaidece dela própria e acaba virando o veneno no meio do caminho. Mais uma vez, porém, a razão se apaixona por si mesmo, por si mesma. E o que é pior, ela se apaixona pelas próprias criações. Ela as eleva e louva como absolutas. Quando algo é absoluto, você não para pensar que esse algo pode ser destruído, afinal de contas, ele é absoluto. Ele é quase algo onipresente e onipotente naquela situação. Nada vai derrubar aquilo ali. Nada vai derrubar a empresa que eu fiz com tanto esforço e tanto suor. Nada vai fazer eu escorregar aqui na empresa. Afinal de contas, eu sempre toquei assim, sempre foi dessa maneira, sempre foi do meu jeito. Mas algo que é absoluto pode, na sua cabeça, ser absoluto, mas na realidade não ser. E se a sua empresa se mostra uma empresa que não é absoluta, e eu vou te contar uma situação aqui, nenhuma empresa é absoluta, nem a Petrobras, nenhuma empresa, quem dirá a sua aí do outro lado, quem dirá a minha, nada é absoluto. Se você age como se ela fosse absoluta, mais hora menos hora, o que vai acontecer? Mais uma vez, a razão se apaixona por si mesma. E o que é pior, ela se apaixona pelas próprias criações. Ela as eleva e as louva como absolutas. A partir do momento que você começar a pensar de fato nas situações, não a pensar que você pensa, a pensar de fato nas situações, a colocar dualidade na sua vida, a colocar confrontação dentro da sua cabeça, a deixar novas ideias entrarem. Aí sim você vai ter cada vez uma empresa mais próximo do absoluto, mais próximo, mesmo que longe, mas mais próximo. Enquanto isso, a razão vai, ora ficando abaixo, ora ficando acima, e você brincando com todo o capital intelectual e financeiro que você colocou e que você dedicou da sua vida para essa empresa que você fundou, ou que você faz parte e é um decisório aí dentro da empresa. Mais uma vez, esse livro vale muito a pena. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, mas leiam com tempo, leiam digerindo o livro. Essa citação está na página 229. Livro excelente. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que eu tenha concatenado legal as ideias aqui. Nem sempre a gente consegue fazer da melhor maneira possível, mas eu tentei exprimir ao máximo uma situação que é complexa. Fazer você aí do outro lado parar para pensar é complexo. E não porque você é burro, muito pelo contrário, tem gente que está me assistindo que é muito inteligente. Tem gente que é burra, mas tem gente que é muito inteligente. O ser humano é complexo quando você precisa fazer o ser humano do outro lado parar para pensar. Assim como você estaria achando complexo me fazer parar para pensar. Então, mais uma vez, eu espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha feito seu dia 1% melhor e que você leve essa frase para sua vida, que está aqui no livro. E considere comprar o livro, claro. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se inscreve aqui no canal que você vai gostar de todos os vídeos. Deixa um like, deixa um comentário e até a próxima. Valeu!